Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, espiritualista e pesquisador da viagem no tempo. E hoje vou falar a respeito da idolatria. Como começou a idolatria? Bom, a idolatria teve início ah, com as pessoas e deuses. Nesse programa eu abordo o tema com ênfase aos textos bíblicos. Bom, o culto aos ídolos não havia no início. Ninguém cultuava os ídolos, tendo início pela ação de um rei que amava muito o seu filho. E o seu filho faleceu prematuramente. Então, para ele se lembrar do filho, mandou fazer uma estátua do filho e passou a honrá-lo como um deus, criando secretamente ritos e cerimônias. Passado um tempo, isto passa a ser transformado em lei, e todos passam a honrar o filho do rei como se fosse um deus. Olha só que coisa esquisita, né? Como é que eles podem fazer isso? Bom, por ordem dos soberanos, as imagens passaram a receber culto, ou seja, outros soberanos, outros reis começaram também a fazer isso. Só que alguns faziam imagens deles mesmos e outros faziam imagens dos seus deuses. Bom, passaram também a fazer imagem dos reis para que os seus súditos que moravam longe e não conheciam o rei os adorassem ou venerassem. Este procedimento também é utilizado hoje, por exemplo, em algumas igrejas, onde é exposto o retrato do atual Papa. Isso é comum ser encontrado em algumas igrejas. Por que eles fazem isso? Para que todos conheçam o Papa. Alguém vai cultuar ao Papa, rezando pelo Papa, ou pedindo coisas ao Papa? Eu creio que algumas pessoas sim. Mas esse não é o caso da nossa palestra. Bom, nós temos também, por exemplo, em algumas repartições públicas, o retrato do presidente da República em exercício. Está exposto também. Outra coisa, se nós, sem contar algumas sociedades secretas e outros grupos, e tem uma imagem ou quadro do seu fundador exposto para ser lembrado pelos seus seguidores. Bom, os artífices, para agradar aos soberanos, faziam uma imagem mais bela do que a própria pessoa. Se é que isso é possível, mas é isso que está escrito. Continuando, a multidão, seduzida pelo encanto da obra, passou a considerar digno de adoração aquele que antes era apenas um homem, e os coitados daqueles que não o adoravam. Ou seja, se alguém não adorasse aquela imagem, estava ferrado, ou nem não ia gostar disso. Mas, bom, esse procedimento tornou-se uma cilada para os homens. E era também costume pintar ou esculpir a imagem do Deus protetor nos navios, para protegê-lo contra os maus espíritos, contra os monstros marinhos, que naquela época, quando estavam desbravando e singrando os nossos mares com aqueles navios muito pequenos, podiam ser atacados por grandes monstros ou pelos espíritos. Então, eles colocavam a imagem para proteger o navio. Bom, como consequência destes costumes, os homens passaram a adorar as imagens que representavam os seus deuses. Olha só, uma coisa interessante que alguns já devem ter até pensado agora. Os cristãos têm a imagem de Jesus e os budistas a imagem de Buda. Há quem adore uma imagem ou um crucifixo. Existem algumas pessoas que sim.
Embora na Bíblia esteja escrito, não deverás fazer imagem de nada que está no céu, na terra ou embaixo dela. Mas algumas pessoas fazem isso para lembrar da pessoa. Como alguns cristãos têm imagens de santos, têm imagens de Nossa Senhora e assim por diante. Bom, eu vou repassar rapidamente alguns textos aqui da Bíblia sobre o que eu estou dizendo. E nós temos em Sabedoria 14, de 12 a 14, o seguinte contexto: princípio da prostituição foi invenção dos ídolos. A sua descoberta, a corrupção da vida, pois não existiam desde o princípio, nem existirão para sempre. Com efeito, entraram no mundo pela vaidade dos homens, e por isto seu fim próximo está decretado. Outro texto, em Sabedoria 14:15, um pai acabrunhado por luto prematuro manda fazer imagem do filho, tão cedo arrebatado, e agora passa a honrar como um Deus aquele que era apenas um morto, e transmite às pessoas da sua casa ritos secretos e cerimônias. E como última leitura, vou pular todas as demais e vou verificar lá no finalzinho, em Sabedoria 14:20, este fato de os homens, escravizados pelo infortúnio ou pela tirania, terem dado às pedras e à madeira o nome incomunicável, tornou-se uma cilada para a vida. Bom, com isso eu quis mostrar para as pessoas, para o público, da onde surgiu a idolatria, da onde surgiu a adoração às imagens. Por que hoje nós fazemos isso? Antigamente não era assim. Quando eu digo antigamente, é bem lá atrás. Né? E hoje nós temos o hábito de cultuar imagens, quer seja através de uma foto, quer seja através de uma escultura ou de uma pintura. Isto nos lembra de uma pessoa ou de uma entidade. O problema é que se essa pessoa ou entidade for muito popular, vai conseguir muitos seguidores que vão fazer pedidos a eles e assim por diante. Há inclusive um político que foi cultuado desse jeito. Eu não vou dizer o nome desse político para preservar a esse próprio político, ele não tem culpa disso. Bom, se os senhores e senhoras gostaram da minha palestra, clique naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso canal. Porque clicando naquele breguetinho, se inscrevendo no nosso canal, nós vamos ter mais visibilidade no YouTube. E com isto, vamos abranger um número maior de pessoas. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.